Dá-nos espírito de sabedoria e revelação, para que a gente venha entender a sua palavra, para que eu venha falar da forma que me convém falar, e que também nós, como ouvintes, que a gente ouça da forma como convém ouvir. Em nome de Jesus, tira todos os carrapichos que possam impedir, que venham interferir na comunicação. Em nome de Jesus, que não haja barreiras nesse momento, que não haja nenhum ídolo neste momento, seja a intelectualidade, seja a ignorância. Em nome de Jesus, que a gente venha estar de coração aberto, que o Senhor venha trazer revelação da sua palavra. Amém. Glórias a Deus. Só uma explicação, nosso pastor Glaucio, ele tirou esse final de semana de descanso com a família dele, está viajando, mas na próxima quinta-feira ele já está de volta. Muitas pessoas novas aqui, talvez você não me conheça, você visite só nos domingos à noite. Eu normalmente fico aqui quinta-noite, domingo pela manhã. Eu na igreja trabalho com os adolescentes aqui, então todos os domingos à noite eu fico lá no auditório, no anexo. Então, eu sou o Otoniel, eu sou diácono aqui na igreja. Prazer. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios. Capítulo 2. No verso 1, Efésios capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, e que em outro tempo vocês andavam, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Glórias a Deus. Amém. Essa mensagem, primeiramente, ela pode ser falada tanto para uma pessoa o que eu vou falar, para uma pessoa que ainda não tem um vínculo com Cristo, como também para que eu vou me ater mais, que é para nós que já temos um vínculo com Cristo. Você que ainda não teve um encontro com Cristo, existem algumas verdades aqui, talvez impactantes, e que talvez você não receba até muito bem, de repente. Porque a Bíblia, de fato, ela vem com algumas verdades que nos confrontam e nos chocam muitas vezes. Aqui está escrito que todos aqueles, e um dia nós fomos um desses, todos aqueles que não estão com Cristo, estão sendo orientados pelo príncipe da potestade. Todos aqueles que não estão com Cristo, por natureza filho da ira. É importante, como
nós que nascemos no pecado, entendamos o plano da redenção de Cristo e olharmos para nós mesmos e reconhecermos que necessitamos de Jesus Cristo em nossas vidas. Necessitamos nos tornar uma nova criatura, ser limpos. Precisamos deixar Jesus Cristo mudar as nossas vidas. E esse convite já está aberto para você. Jesus quer morar em sua vida. Ele quer fazer morada assim como fez na minha e na vida de tantos outros que estão presentes. O maior desejo de Deus é tornar-se seu amigo e meu amigo. E a melhor coisa do mundo, Deus não vem com um rol de condenações. Ele vem com braços abertos, com amor. Deus não rejeita, Deus não faz acepção, Deus não tem preconceito. Deus te aceita, mesmo nós cristãos muitas vezes não aceitando. Porque muitas vezes nós como igreja fazemos acepções, temos preconceitos e damos mau testemunho. Mas Deus jamais. Deus está de braços abertos. Então, Deus quer nos tirar, como já nos tirou, mas aquele que ainda não tem um encontro com Cristo, Ele quer tirar você da influência de Satanás. Porque quando nós estamos no mundo, estamos sob a influência dele, ainda que não percebamos. O mundo espiritual existe, acreditando você ou não. Existe um inimigo da sua e da minha vida que quer destruir-nos. O diabo, ele não está de brincadeira. De fato, ele está pegando pesado com tudo que ele pode e tem direito para te destruir. E aos nossos olhos, nós não enxergamos os seus ardis, não enxergamos muitas vezes as suas investidas, e parece que ele é um conto de fada. Afinal, nós não enxergamos, e temos enfrentado desafios após desafios, e talvez estejamos encarando isso da maneira errada. Achando que é algo natural acontecendo, quando nitidamente, com um pouquinho de oração, você percebe que existe uma investida maligna para trazer o dia mal na sua vida, e na minha também. O diabo quer destruir as nossas vidas, mas Deus não, Deus quer nos salvar. Deus quer nos proteger. Deus, Ele quer primeiramente, o que Ele faz é tirar-nos da influência do diabo. Ele tira você do terreno de influência dele e coloca você na influência dele. Primeira coisa que Ele faz, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. Não existe lugar mais próximo no mundo a não ser o local que o Espírito Santo está dentro de você ali, ó, íntimo de você, para te influenciar. E Ele está chamando você que ainda não fez um encontro com Ele. Vem para esse mundo. É um mundo realmente um pouco louco. O mundo cristão à primeira vista. Quando Paulo fala que nós não somos desse mundo, de fato, se você observar as práticas e comportamentos cristãos, você vai ver que provavelmente aquele que não conhece a Cristo vai te chamar de louco. São coisas que fogem o caminho natural que vive-se aí fora. E quando Cristo nos chama para esse novo mundo, nós precisamos saber que existem novos comportamentos a serem adotados como filho de Deus. Quando Paulo começa a escrever, nesse capítulo 2, ao povo de Éfeso, você tem que levar em consideração que a cidade de Éfeso em si tinha muita idolatria e era um povo que não tinha comportamentos cristãos. A cultura deles feria em muitos princípios de Deus.
viviam longe de Deus, como Paulo diz aqui, eram por natureza filhos da ira, viviam sob a influência do diabo. Paulo fala assim: vocês andavam outrora, se andavam, não devem andar mais. Ali é uma mudança, uma ruptura de vida, ruptura de comportamentos. E isso era muito importante Paulo falar para aquele povo. Afinal, se Paulo era o encarregado de levar a palavra para ele, o Espírito Santo iria dar inteligência e sabedoria para explicar aquilo que era necessário para se viver essa nova vida com Deus. Paulo explica: olha só, antigamente vocês viviam de qualquer maneira. Antigamente vocês não precisavam ficar vigilantes. Antigamente você não precisava ficar programando a sua vida, pensando que existe um inimigo da sua vida. Então Paulo começa a explicar: agora vocês têm que saber, existe um inimigo seu. E mais, existe um mundo espiritual que você não vê aos seus olhos humanos. E é nesse mundo que se concentra exatamente toda a influência que existe para nos levar para longe de Deus. E Paulo começa a explicar: olha, vocês andavam outrora, agora não. Vocês eram filhos da ira, agora Cristo te vivificou. Mas abre o olho, porque tem um inimigo querendo te derrubar. Quando Paulo fala a respeito dessas coisas, ele fala para que aquele povo comece a ter uma prática cristã de acordo com os princípios cristãos. E é lógico que naturalmente eles iriam se comportar como todos nós nos comportamos quando estávamos longe de Deus, com uma tendência natural para o pecado. É bom lembrarmos o início disso tudo, porque quando Deus criou Adão e Eva, Deus criou num estado de equilíbrio perfeito. 1 Tessalonicenses 5:20 fala que o homem ele é tripartido, espírito, alma e corpo. Essas três partes viviam em perfeita harmonia. O homem não tinha pecado, Deus criou. E Gênesis fala: tudo que Deus criou era bom. Era bom. Só que quando Adão e Eva, eles desobedecem e comem do fruto proibido, nesse momento, eles têm um conhecimento do bem e do mal. E se instala em nós uma natureza pecaminosa, que naturalmente, sem você precisar fazer esforço, e você sabe que para você ser filho de Deus, você andar na linha, você tem que fazer muito esforço. E para você simplesmente não andar com Deus, você não precisa fazer esforço nenhum, é só não fazer nada. Nesse momento, naturalmente, o homem, ele tem a tendência de caminhar para o pecado. Ele tem a tendência de fazer naturalmente as vontades da carne. Por isso que Paulo fala: antes vocês faziam a vontade da carne e dos seus pensamentos. Quando Caim matou Abel, e depois numa conversa de Deus com Caim, eu acho que é Caim, agora deu um branco, de vez em quando acontece isso, rapaz. Na hora H, né? Ele fala assim: o seu desejo será contra ti, cumpre dominá-lo. E você sabe que um dos frutos do Espírito é o domínio próprio? Então a natureza pecaminosa se instala no homem, e naturalmente você e eu temos a tendência de caminhar para o pecado, se não fizermos nada. Quando Deus, ele traz Jesus Cristo, encarnado, para morrer na cruz, ele traz algo precioso, o Espírito Santo,
que nos regenera no espírito. Porque quando Adão e Eva pecaram, o espírito ficou morto, relação interrompida com Deus, a carne prevalecendo sobre o homem, a carne predominando. Carne, que é carne? Desejo. Desejo da carne, desejo dos pensamentos, vontade de fazer tudo aquilo que é contrário às leis de Deus. Quando o homem ele é regenerado no espírito, quando o homem nasce de novo, ele é limpo pela palavra da verdade. Nesse momento, o Espírito Santo traz a vida de Deus para dentro do homem novamente. É por isso que Jesus falou assim: eu sou a vida. A minha vida te dou. Ele traz vida para você. A partir desse momento, você tem total capacidade de subjugar a sua carne. E talvez um dos grandes erros nossos, quando nós nos propomos e aceitamos viver com Cristo, é não descobrir, ou não ser ensinado, ou não enxergar, seja qual for a palavra, em saber que o espírito foi regenerado, o espírito nasceu de novo, mas a sua carne continua dentro de você. Para poder falar, ter um momento de um zum, 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 fala para o irmão do lado. A carne ainda está aí dentro. De vez em quando a gente ouve algumas expressões assim, né? Carnudo. Principalmente nos momentos de futebol, né? Que o camarada dribla o outro e o zagueiro levanta o camarada 2 metros. A carne está dentro de você. Ela não foi regenerada, ela não sumiu. Os desejos e a tendência natural para ir em direção ao pecado, o potencial para o pecado continua dentro de você. O espírito, sim, foi regenerado. O espírito é novo. Só para confirmar isso, 1 Coríntios, capítulo 5. Perdão, 2 Coríntios. 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. É uma confirmação de tudo aquilo que ele falou para o povo de Éfeso. Somos novas criaturas com novos comportamentos. Só que muitas vezes nós negligenciamos a verdade que temos uma carne dentro de nós, que naturalmente, se nós não fizermos nada, nós voltaremos à velha prática, uma prática de velha criatura, com uma grande possibilidade e probabilidade de estarmos sendo, mesmo como novas criaturas, influenciados pelo mal de novo. É por isso que Paulo fala, vocês andavam, não andam mais. Vocês não podem se comportar da mesma forma que se comportava antes de conhecer a Jesus Cristo. Existe agora uma nova maneira de se portar, um novo modo de vida. Como assim? Eu preciso mudar hábitos? Precisa, se isso estiver influenciando a tua vida cristã, a tua vida com Deus. O que é mais importante para você e para mim? É a nossa vida com Deus ou são os nossos prazeres? Às vezes até prazeres que não são pecados. Como o Glaucio fala, normalmente são embaraços que estão nos distanciando de Deus. Existe uma nova maneira de se comportar. E quando nós não nos comportamos dessa forma, não existe fórmula mágica para fazer com que a gente fique firme, mantendo-se na linha com Cristo.
E Paulo fala, olha, antigamente vocês andavam assim, agora tem um novo comportamento. E se você aceitou Jesus Cristo e não sabia dessas coisas, está sabendo a partir desse momento. Tem práticas devidas para você fazer todos os dias. Mesmo você não querendo. Quantos aqui são militares? Bastante, né? Quer dizer, alguns. Quem já passou pelo militarismo, teve essa experiência. O militarismo, muitas vezes, se você não tem um pai militar, como eu não tive, se você não tem um pai militar, você que teve a experiência militar, você sabe que, ou algumas mães mais caxias parecem militares às vezes em casa, mas você sabe que o militarismo ele é uma ruptura, muitas vezes, de comportamentos nossos. Quando a gente chega no militarismo, nós precisamos nos enquadrar em muitas regras que existem lá, e você tem que obedecer. Mesmo não querendo, você tem que fazer, tem que dobrar lá o seu lençol de manhã, deixar a cama bonitinha. Mesmo não querendo. Dormia, acordava 11 e pouca da manhã, meio-dia, levantava da cama, deixava o lençol jogado, travesseiro na... Olha aí, ó. Deixar o travesseiro cair no chão, o lençol está por cima do armário, não levantava nem da cama, a mãe trazia, a mãe também paparicava, trazia comida na mãozinha no quarto, aí comia, deixava o prato, o restinho lá em cima da televisão. Tem mais no óleo aí, não? E aí, quando o camarada ele entra no militarismo, vai ele fazer isso dentro do quartel. Ele obrigatoriamente tem que mudar seu comportamento. E às vezes parece que nós, como cristãos, estamos com os olhos fechados para essa verdade, que existe uma ruptura de comportamentos da velha criatura para a nova criatura. Jesus Cristo te chama para um novo modo de viver. Você percebe que quando Jesus fala nos evangelhos, ele trata muito o caráter do homem. Se te bateu, dá outra face. Apedreja ou não apedreja essa mulher? Aquele que tiver pecado, atira a primeira pedra. Sempre indo na contramão dos evangélicos da época. Novo comportamento. Para você ter uma ideia, fugiu a palavra aqui. Qual é o mandamento que Jesus nos deixou? Normalmente a gente cita amar a Deus sobre todas as coisas. Normalmente nós citamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Isso até dá margem para, de repente, a pessoa cair num erro, porque às vezes a pessoa nem se ama como convém. E se ela amar na mesma medida o próximo está prejudicado. Mas Jesus ele fala assim, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí o negócio fica difícil. Aí o negócio fica mais pesado. Jesus começa a trazer um novo padrão de comportamento que difere tudo do que aqueles religiosos da época pensavam que era o correto. E é importante a gente parar para analisar isso, que precisamos manter-se na linha de um comportamento pré-determinado por Deus para as nossas vidas e não continuar se comportando com os comportamentos da velha criatura, porque provavelmente
Se eu estou me comportando dessa forma, eu já estou no terreno do diabo, o inimigo de nossas vidas. E eu não quero entrar em muitos, que eu poderia citar de repente vários, mas as horas talvez não me permitam. Mas eu quero pelo menos falar de 2 comportamentos que, ao meu ver, eles te dão base para você descobrir todo o restante que precisa ser mudado. Você precisa saber que precisa praticar essas 2 coisas, porque um dia, ou de repente você já está passando, vai chegar o dia mau na sua vida. E antes de falar desses 2 comportamentos, eu quero ler esse versículo, porque Paulo, ele continua falando disso no próprio livro de Efésios. Efésios capítulo 6, versículo 10. Talvez você já tenha lido esses versículos várias vezes, mas eu quero detalhar aqui um ponto a respeito do dia mau. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos de lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firme. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também todo o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo no Espírito, com toda a oração e súplica, e vigiando nisso com toda a perseverança. Então Paulo, ele continua a explicação que nós lemos no capítulo 2, ele dá mais argumentos a respeito dessa grande verdade que existe um diabo que quer nos destruir, e que frequentemente ele está querendo trazer para as nossas vidas um dia mau. E se nós continuarmos nos comportando como velha criatura, nós iremos ser tragados pelo diabo. Ele está como um leão, rugindo ao derredor. E quando eu não mantenho uma prática de vida que me aproxima de Deus, automaticamente eu vou distanciando de Deus. Porque o círculo de influência de Deus está aqui. Mas eu, por minha própria vontade, vou caminhando. E aí eu vou chegando perto do círculo que é chamado de derredor. É onde o diabo tem total possibilidade, muitas vezes, de nos estragar. E muitas vezes, pela misericórdia de Deus, que Ele não deixa. E aí, Paulo fala, não se comportem mais como velha criatura, se comportem como nova criatura. E uma pergunta boa, o que uma nova criatura deve fazer? O que você, como filho de Deus agora, deve fazer? E o que você, de repente, que está para ter um encontro com Cristo, pode fazer nesse momento, inclusive? Primeira coisa que eu ia falar com você, que eu quero falar também, você tem que conversar com Deus. Essa prática de vida tem que ser frequente na sua vida. Você precisa orar. Orar, às vezes, é uma palavra que só em falar as pessoas já têm recebido como um peso. Orar. Negócio chato. Então eu vou suavizar. Converse com Deus. Se você, como cristão, não ora, a primeira coisa que eu te falo, provavelmente, você está fraco.
É uma verdade que às vezes nos confronta. E se por um acaso, de repente, você vai ficar triste, bicudo, não fique. De repente, se vier algum sentimento que a palavra está te confrontando, pega essa verdade aqui. A Bíblia fala assim: a tristeza que opera segundo Deus, ela opera para arrependimento. Então, se está te confrontando, muda de comportamento, comece a orar, conversar com Ele. Eu e você precisamos conversar com Ele. Precisamos dizer as nossas aflições. Precisamos trazê-lo através da oração para as nossas vidas. Quando eu e você negligenciamos isso, nós vivemos um cristianismo mentiroso. Viemos à igreja todos os domingos, todas as quintas. Temos uma postura de cristão, uma cara de crente. Damos a paz do Senhor. Dizemos é uma bênção, todo aquele evangeliquez que a gente conhece. Mas a essência de Cristo, a essência do Espírito Santo, ela já se esvaiu. O Espírito Santo, ele começa a trabalhar nas nossas vidas quando a gente dá vazão. E a maneira com que temos de dar vazão a isso é através da oração. Você e eu precisamos orar. Você e eu precisamos conversar com Deus. Todas as vezes que você para conversar com Deus no seu quarto, Deus se faz presente te ouvindo. Por trás dessa palavra oração, existe uma verdade mais maravilhosa que existe no mundo, que é Deus presente no seu quarto, que é Deus presente te acompanhando. Se você e eu acreditamos de verdade nessa palavra, deveríamos orar como ninguém. Eu tenho certeza, se tocasse uma sirene aqui, e essa sirene fosse o aviso que estava vindo uma avalanche, águas descendo aqui, ia cobrir todo esse local, você não ia pensar duas vezes. Quem assistiu aquele filme que tem um tsunami, né? Que varre a cidade, você não ia pensar duas vezes em sair correndo. Tomar o comportamento devido, porque você estava vendo, ou ouviu, você ia fazer isso. Nós, como cristãos, dizemos que acreditamos na Bíblia, mas não oramos. Dizemos que oração é poderosa, mas não conversamos com Deus. É lógico que eu estou falando de uma maneira generalizada. Tenho certeza que muita gente aqui tem uma vida de oração. Amém? Glórias a Deus. Mas a oração é um dos comportamentos que Deus nos pede para que a gente se mantenha na linha. E às vezes a gente tem uma postura de crente poderoso, mas a nossa vida particular, ela não tem 10% de conversa com Deus. E mal sabemos, e negligenciamos, que a oração é que nos mantém ali firme com Deus. Às vezes reclamamos, eu estou fraco, estou sem vontade de ir para a igreja, e simplesmente não fazemos nada. Estou desanimado e não faço nada. Não estou mais afim de ir à igreja e não faço nada. Não estou mais afim de tocar e não faço nada. Não estou afim de ministrar e não faço nada. Não estou mais afim de trabalhar na igreja e não faço nada. Antes até visitava dia de domingo a igreja, mas não estou mais afim de ir lá naquela igreja não. Não estamos reconhecendo que existe uma influência maligna do diabo para trazer comportamentos de velha criatura, e ele começa exatamente a trabalhar nos desejos da nossa carne.
É exatamente nessas palavras que a gente fala assim, não estou com vontade mais, estou desanimado, não estou sentindo. E Paulo, quando ele fala, agora vocês têm um comportamento de nova criatura. Significa que todas as vezes que você se deparar com essas situações, você tem um comportamento adequado para essa ocasião. Assim como a avalanche se descer aqui, você vai ter um comportamento adequado que é fugir, correr para mais longe possível. Você tem um comportamento devido, que é orar. Está desanimado? Corre para o seu quarto, Senhor, renova. Faz com que esses versículos sejam verdades na sua vida. Não está escrito que Ele dá vida ao cansado? Ele renova. Faz voar como águia. Só que estamos querendo viver o cristianismo sem adotar os novos comportamentos devido do cristianismo. Estou com problemas, seja no trabalho, na igreja, na vizinhança. Estou com conflitos. O que nós temos feito? Temos conversado o problema com muita gente? Às vezes conversamos até com o Facebook. Estou decepcionada. Cadê o Fala Deus? Não é verdade? Às vezes a gente conversa, eu estou triste, com o Facebook. Quando Deus está assim, fala para mim. Fala comigo. Você é meu filho agora. Às vezes pessoas vêm de uma entrevista de emprego e não conseguem o emprego e fica triste e fala, estou triste pra caramba, não consegui. Fala com Deus. Convida Deus para participar da sua vida através da oração. Comece a viver o cristianismo na prática. Porque se nós quisermos viver naturalmente essa vida, você provavelmente e eu também vamos estar desanimados em pouco tempo. Não veremos a mão de Deus em nada. Iremos obter muitas coisas fruto do nosso próprio esforço pessoal. Porque você e eu podemos conseguir coisas, você é inteligente, eu também. Mas a melhor coisa é conseguir aquilo que Deus tem para a gente. E quando nós começamos a adotar comportamentos devidos, oração, a gente fecha a porta que está ali aberta, a brecha que o inimigo iria te atacar. Você sabe que muitas vezes, e você pode ter tido já essa experiência, de que Deus te incomoda para orar em uma determinada área. E às vezes até revela, porque o diabo está tentando atacar exatamente ali na sua vida. Talvez um de vocês já deve ter acontecido isso. Estava dormindo e de madrugada Deus te incomodou para orar por fulana de tal. Sentiu aquele desejo, não sabia explicar porquê, mas estava com um desejo no coração de orar por fulano de tal, vou orar por ele. E clamou ali, clamou. E depois de um mês, ela ficou sabendo, caramba, encontra o amigo e a amiga fala, poxa, mês passado eu passei por um sufoco, aconteceu isso. É mesmo? Que dia? Que horas? Bate certinho com o momento que ela estava orando pela pessoa. Deus, Ele quer nos mostrar, através desse comportamento simples, que existe uma vida de Deus atrás da palavra oração, que para a gente muitas vezes é pesado. Orar, falar com Deus. Muitos de nós aqui negligenciamos oração, mas muitas vezes sabemos falar 1000 palavras,
originadas do nosso intelecto, com arrogância, soberba, se baseando naquilo que achamos saber. É perigoso. A Bíblia fala que Deus pega o sábio na sua própria sabedoria. É perigoso quando você confia nos seus dotes carnais. Deus pede que você confie nele. E quando a gente ora, a gente está de uma forma falando: Senhor, eu estou aqui falando contigo, porque de fato eu creio que você é tudo para a minha vida. Eu até posso escolher o caminho B, mas eu quero ouvir qual o caminho que tu quer que eu siga. Isso é humilhação. Isso é você reconhecer que Ele é maior que você. Isso é reconhecer que Ele tem o melhor. Quando você pega algo, projetos e fala: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e depois eu digo: Deus me abençoa, porque eu abri um negócio. Tente fazer ao contrário. Senhor, qual caminho que eu sigo? E aí quando você vai, você já entra sendo abençoado. Converse com Deus. É uma prática que Deus te chama para fazer. Ore, fale com Deus, não somente aos domingos no culto à noite, mas também às segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Isso é relacionamento. Você não vê sua esposa somente e fala com ela somente dia de domingo. Você a vê segunda, terça, quarta, quinta e conversa com ela. O Espírito Santo, ele mora dentro de você. Por que falar com ele só aos domingos? Converse com ele. E um segundo ponto que eu quero compartilhar, que é um comportamento que devemos adotar, é a leitura da palavra de Deus. Você tem que ler a Bíblia. Por que eu falei a oração antes da leitura da palavra de Deus? É lógico que não existe um mais importante que o outro, mas eu coloquei a oração antes porque muitos de nós, às vezes, temos vivido e lido a Bíblia de uma maneira somente intelectual. Isso aqui eu não posso falar isso, mas essa palavra de Deus, este livro, não é um livro qualquer. Não é um livro qualquer para se ler de qualquer forma. As verdades que aqui estão, elas precisam ter a revelação do Espírito Santo. E se eu não tenho uma vida de oração, não há revelação. Se eu quero estudar a Bíblia somente por estudar, eu vou conseguir os conhecimentos e informações bíblicas que estão aqui, mas não vou ter a vida que sai daqui, vindo através do Espírito Santo. Quando eu paro e leio: Senhor, fala comigo aqui, eu estou aqui nesse quarto, preciso de ouvir uma palavra. E aí eu paro no versículo, e aquele versículo eu já li milhões de vezes, mas naquele dia aquele versículo saltou as letras assim nos meus olhos. E eu saí daquele momento como? Tranquilo, em paz. Você precisa e eu preciso ler o conteúdo que está aqui. Traz vida. Quando eu estou no meu quarto lendo e paro: Senhor, fala comigo. Mostra-me a tua verdade através do que está escrito. Então essa palavra começa a trazer vida ao meu coração. Começa a trazer vida ao meu ser. Você pode viver sem essas duas práticas? Você pode. Você tem livre-arbítrio. Como muitas vezes nós o fazemos. Nós decidimos viver uma vida cristã sem praticar essas verdades. Sem orar e sem ler a Bíblia. Aí quando o dia mau chega, como nós lemos em Efésios 6, quando o dia mau chega,
que era para estarmos já com a armadura de Deus, a gente tenta colocar a armadura de Deus no meio do combate. É aí que talvez se explique por que a gente, quando nós estamos em muitos momentos de sufoco, a gente fica desesperado. E a nossa oração não é uma oração, é um desespero. Porque a oração com Deus é somente um momento para a gente reforçar a confiança que nós já temos nele. Mas Deus não quer que nós vivamos uma vida qualquer. Ele estabeleceu práticas para que a gente faça, e quando a gente faz, nós somos bem-sucedidos. Deus, Ele te chama para esse comportamento. Deus, Ele te chama para que você tenha uma vida de oração e uma vida de leitura da palavra de Deus. Agora, isso é verdade para você? É uma pergunta que você tem que fazer. Teve um homem que ele falou uma citação, ele fez uma citação que eu guardei, só que eu esqueci o nome dele. Ele falou assim: se a Bíblia não é verdade, então ela não vale nada. Se a Bíblia não é verdade, ela não vale nada. Se a Bíblia é verdade, então ela vale muito. E ele disse assim: o que a Bíblia não pode ser, é de moderada verdade. E às vezes é isso que nós estamos fazendo com o Evangelho de Cristo. A gente crê em algumas coisas, mas a gente é moderado na crença. A gente crê até um certo ponto. Não, oração eu não vou crer que realmente oração é necessário não, então eu não vou orar. Eu creio que vir à igreja é legal, é devido, então eu vou à igreja. Ler a palavra de Deus todo dia não, pô. Só durante os cultos é bom. Moderada a verdade. Jesus nos chama para viver na totalidade do Evangelho. Não fique chateado se te chamarem de fanático, contanto que o teu coração esteja em paz, que você tem que estar no centro da vontade de Deus. Você não deve nada a ninguém, você deve a Deus. Ele que te comprou, Ele que te remiu. Ele está doido para se fazer presente mais ainda em nossas vidas. Para de tentar lutar com suas próprias forças, e eu também. Deixa que Deus faça. Quando a gente decide fazer, nós nos cansamos, porque Deus não trabalha, quem trabalha sou eu. Agora, quando você decide deixar Deus fazer, você não trabalha, é Deus que trabalha. Deus trabalha por você. Quando a gente tenta estar no mar e a correnteza está forte, a gente tenta vencer aquela correnteza através das braçadas, a gente se cansa. O Espírito Santo, Ele quer nos levar pelos caminhos que vai nos dar tranquilidade, que vai deixar a nossa vida em paz. Olha, você pode ser feliz hoje. Você não vai ser feliz quando comprar uma casa. Você não vai ser feliz quando se casar. Você não vai ser feliz quando conquistar isso ou aquilo. E a gente fica projetando para o futuro, felicidade, felicidade, felicidade. Você é feliz hoje. O problema é que a gente pega os problemas que nós vivemos hoje e deixamos Ele ser o Senhor das nossas vidas. Problemas são para serem resolvidos, mas espera aí, fala com Deus, bota nas mãos de Deus e descansa a mente e seja feliz. Você não é para ficar atormentado com preocupações, o que vai acontecer da minha vida, o que vai ser isso, o que vai ser aquilo. Clame ao Senhor e depois faz o quê? Descansa. Filipenses capítulo 6, até errei. 4, 6. Filipenses 4, 6. Não ande ansioso por coisa alguma. Antes, converse com Deus e coloca tudo nas mãos dEle.
Aí o 7 é a promessa para o Filho de Deus viver feliz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela guarda os nossos corações. Você vive feliz mesmo em meio a um problemaço. Fica de pé. E você que ainda não conheceu esse Jesus, ou de repente está afastado e recebeu um renovo e quer reatar o seu compromisso com Ele, ou você que reconhece que Jesus Cristo é um Senhor e que você precisa ser restaurado por Ele, eu te convido a levantar as suas mãos e o restante, feche os olhos. Lembra que a oração ela é poderosa e funciona? Não é um produto chinês, apesar que os produtos chineses estão muito bons. Chineses, né? Se você quer ter um encontro com Cristo, venha fazer parte dessa família de Deus, uma família que tem muitos problemas, mas que é feliz. Uma família que você vai, de repente, se emborrecer com um, com o outro, mas que o Espírito Santo sempre nos orienta a reatar o relacionamento. Este é um povo que pode até não ter tudo do mundo natural, mas tem o suficiente para ser feliz com Deus. Se você quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, levanta a sua mão que nós vamos orar por você. O maior milagre que existe é quando alguém reconhece que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Aleluia. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu quero abençoar todos que estão aqui nesse momento, que de repente até não tem tido uma prática de vida que os leve para perto de Ti, mas como Paulo disse, isso é uma prática que andávamos outrora, não andamos mais. Somos nova criatura. Oh Pai, renova o ânimo desse irmão para poder andar na linha, mantendo-se na linha, mantendo-se no caminho. Renova a força dele, em nome de Jesus. Traz um fôlego novo. Traz um fôlego novo em nome de Jesus. Oh Espírito de Deus, dá uma semana abençoada para todos nós. Abençoa a família do meu irmão e nos leve em paz, em nome de Jesus. Amém. Vai em paz, irmãos. Deus abençoe. Nossa transmissão chegou ao fim. Espero que Jesus tenha falado ao seu coração. Retornaremos com a transmissão na quinta-feira. Tenha uma boa noite e uma boa semana.